Shalom, shalom, povo de Deus, graças e paz a todos. Quero falar um pouquinho com vocês nesse vídeo de como manter a unção. Nós compreendemos que tudo que nós recebemos de Deus, nós precisamos manter. A luta de Satanás é para que você venha deixar aquilo que Deus já te deu, para que você venha abandonar o que o Senhor já liberou sobre você. Deus sempre libera coisas grandes, poderosas e boas sobre a nossa vida, mas o inimigo o tempo todo vai querer retirar e arrancar de nós aquilo que já foi liberado. Lembra da parábola do semeador em Mateus 7? A semente é lançada, ou seja, as pessoas ouvem, mas o inimigo não quer que aquilo que as pessoas ouviram venha permanecer dentro dela. Então vem ele e rouba. Por isso o Senhor fala de 4 tipos de solos, onde o inimigo rouba a palavra, rouba aquilo que foi semeado. Portanto, nós precisamos aprender a manter. E neste vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre como manter a unção, aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Nós lemos em Mateus 24:13, onde Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tudo que nós recebemos de Deus, nós precisamos manter, inclusive a salvação. Não será salvo aquele apenas que confessa Jesus Cristo, mas esquece. Mas é aquele que persevera até o fim. Então, o primeiro passo foi quando nós confessamos a Jesus Cristo e reconhecemos Ele como o Senhor de nossa vida. Mas nós precisamos perseverar nessa salvação, nessa confissão, porque no decorrer do caminho o inimigo pode tentar fazer você negar a Jesus Cristo, como ele fez com Pedro. Portanto, se você aceitou a Cristo e confessou a Cristo, você precisa permanecer na sua confissão. Apenas aqueles que perseveram até o fim, estes serão salvos, conforme Jesus diz. E Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Observe que a fé também precisa ser mantida. Você precisa perseverar na fé e manter a sua fé. Muitas pessoas aceitam a Cristo e até creem nele, mas com o passar do tempo a fé vai esfriando, eles vão perdendo a fé. A palavra de Deus fala daqueles que perderiam a fé, iam apostatar da fé, ou seja, abandonar aquela fé iniciante a qual eles receberam. Portanto, por isso que o apóstolo Paulo fala: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé precisa ser mantida. Tudo que nós recebemos de Deus, nós precisamos reter. Precisamos reter o que ganhamos. Como eu falei a respeito da salvação e da fé, tudo que nós ganhamos de Deus, nós precisamos reter. Observe Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Jesus ele dá uma advertência à igreja. Aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês têm, vocês precisam manter, reter até a minha vinda. Apocalipse 3:3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Observe, duas coisas o Senhor ele adverte à igreja. Vocês receberam algo, vocês ouviram algo. Então, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, vocês precisam guardar. Veja como é importante você guardar, manter aquilo que você recebe. E essa é a luta que nós temos todos os dias. Nós recebemos muitas coisas de Deus, mas perdemos algumas porque não mantemos, não guardamos. Muitos cristãos recebem coisas grandes de Deus, mas perdem o que receberam. Observe Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Mais uma vez o Senhor está falando de guardar, de reter, de manter. Observe Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mais uma vez, Jesus adverte a respeito de manter, de guardar, de permanecer. Aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês têm, guarda, porque se vocês não guardarem, vocês vão perder a coroa. Guarda para que ninguém tome a sua coroa. Nós observamos a partir desses versículos a importância de nós mantermos aquilo que nós estamos recebendo. Por isso, a importância de nós mantermos a unção. E é sobre isso que eu quero falar. Como manter a unção? Aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida. Nós temos entendido que as coisas a qual o Senhor libera sobre as nossas vidas, nós precisamos manter.
Isso significa que nós podemos perder. Como eu tenho dito, a nossa maior luta é em permanecer, em manter aquilo que nós recebemos. Existem coisas que a Bíblia diz que nós podemos perder, e eu quero falar sobre 3 delas, para que você entenda que é totalmente possível perder o que você tem. A Bíblia diz que nós podemos perder o primeiro amor. Apocalipse 2,4 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A Bíblia diz também que nós podemos deixar os dons adormecer, podemos perder os dons que ele liberou sobre nós. 2 Timóteo 1,6, a advertência que Paulo faz a Timóteo: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Observe que Timóteo havia recebido um dom, mas aquele dom estava adormecido, ou seja, estava perdido. E a Bíblia diz também que nós podemos perder o Espírito Santo, ou na linguagem de Paulo, extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 ele fala: não extingais o Espírito. Então nós entendemos que existem coisas a qual nós podemos perder, deixar, adormecer na nossa vida. Podemos perder o primeiro amor, podemos adormecer os dons, podemos extinguir o Espírito Santo. Por isso a importância de nós aprendermos a manter aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, e é sobre isso que eu quero falar, sobre como manter a unção. Quero falar sobre 6 práticas, 6 princípios a qual você deve praticar para que você venha manter a unção na tua vida. A primeira prática, o primeiro princípio é: feche as brechas. Não deixe brechas abertas na tua vida. É comum que, dependendo do contexto que nós estamos, da situação a qual nós estamos, da pressão a qual estamos sofrendo, podemos abrir brechas. E nessa abertura de brecha entra o inimigo e traz todo tipo de miséria, destruição, pobreza sobre as nossas vidas. Portanto, você precisa fechar todas as brechas da tua vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, diz o apóstolo Paulo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O apóstolo Paulo nos dá uma advertência para que nós possamos andar em espírito. A forma de nós não abrirmos brechas é andando em espírito. Quando você começa a andar de forma natural, você passa a andar de forma carnal. Então você começa a abrir brechas para o inimigo. A Bíblia diz que Satanás, seus demônios, estão ao nosso derredor. Ele está buscando a quem tragar, ou seja, ele está buscando uma brecha nas nossas vidas para entrar e destruir. Portanto, a primeira forma de você manter a unção, aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, é: feche todas as brechas. O segundo princípio para que você venha manter a unção é: reconheça que sempre precisa alcançar mais. Observe o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Esta é uma fala de uma das igrejas do Apocalipse. E a igreja estava dizendo: estou rico. Quem diz estou rico, estou enriquecido, está dizendo: não tenho falta de nada, não preciso de mais nada. Jamais deixe o orgulho entrar no teu coração para que você venha chegar ao ponto de dizer isso. Mas reconheça sempre que você precisa alcançar mais. Não importa o nível que você esteja espiritualmente, há sempre um nível mais elevado que o Senhor quer te levar. Há sempre mais. O Senhor sempre tem coisas maiores para fazer na nossa vida. Paulo diz que o Senhor é aquele que faz tudo muito abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele sempre faz coisas novas. Então nós precisamos sempre buscar ao Senhor, porque Ele vai fazer coisas grandes na nossa vida. Quando nós reconhecemos que nós precisamos dele, não seja orgulhoso a ponto de dizer que não precisa aprender mais, não precisa crescer mais, não precisa aperfeiçoar mais, falando que tem já todos os dons, que já conhece todas as habilidades, que já tem todos os talentos que você precisa. Não seja orgulhoso, mas sente-se como uma pessoa humilde, simples, e aprenda mais, para que você venha a crescer mais. Quanto mais humilde você for, mais você vai crescer. Reconheça que Deus sempre tem coisas maiores e lugares melhores para te colocar. Terceiro princípio para que nós possamos manter a unção é: seja fiel ao que Deus te deu. Em Juízes, capítulo 16, versículo 20, diz:
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sarei ainda desta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Deus havia dado uma habilidade para Sansão, para que assim ele pudesse livrar o povo dos seus inimigos. Mas por causa do seu orgulho, da sua prepotência, ele deixou a aliança, porque Deus havia feito uma aliança com ele, para que ele pudesse manter o segredo. Ele quebrou a aliança, abriu o segredo, então ele foi infiel ao que Deus deu para ele. Ele deveria manter-se fiel dentro da aliança a qual Deus deu para ele. Então Deus sempre estaria com ele. Como ele quebrou a aliança, Deus se afastou dele e no momento vieram os filisteus. Ele achava que ainda estava com toda aquela força, todo aquele poder, mas ele foi pego, foi preso, se tornou um bobo da corte e morreu. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser fiel no pouco para que o Senhor venha nos colocar no muito. A maioria das pessoas, elas querem grandes coisas, elas querem muito, mas elas não são fiéis naquilo que Deus deu a ela. Então, um princípio para que você venha manter a unção é que você seja fiel naquilo que Deus te deu. Se Deus te deu apenas um dom, seja fiel a este dom. Use ele com sabedoria, use ele com retidão e Deus vai elevar o nível do seu dom e vai te dar mais dons. Se Deus te deu um talento para você exercer no ministério, execute esse talento com excelência, com sabedoria, com integridade e Deus vai aperfeiçoar esse talento na tua vida e quem sabe poderá te dar outros talentos para que você possa agir em outras áreas, em outros campos. Seja fiel ao que Deus te deu e Deus te colocará no muito. Esta é uma chave poderosa para que você venha manter a unção e manter aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Quarto princípio, para que nós possamos manter a unção, é que nós devemos buscar com zelo. Nós precisamos zelar por aquilo que nós temos. Paulo diz em 1 Coríntios 14:1, procurai com zelo os dons espirituais. Então você busca com zelo, com dedicação. E uma vez que você recebe, você também precisa zelar por aquilo que você recebeu. Você precisa dedicar aquilo que você recebeu. Várias pessoas buscam muitas coisas em Deus, mas quando recebem, elas esquecem daquilo, elas abandonam aquilo. Aquilo que Deus te deu, jamais abandone, mas zele por isso, dedique-se a isso, e o Senhor, Ele estabelecerá o plano dele sobre a tua vida. Mas o Senhor te dará, quanto mais zelo você tiver pelas coisas de Deus. O quinto princípio para que você venha manter a unção sobre a tua vida é que você precisa manter a fome e a sede por Deus. Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o sedento. Deus ele dá água para o sedento. Deus não libera nada para quem não pede, para quem não busca. Por isso a palavra diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Portanto, nós precisamos buscar, precisamos bater, porque são esses que recebem as coisas do reino. E para isso você precisa manter a fome no seu coração e a sede no teu coração pelas coisas de Deus e por mais de Deus. Quanto mais fome, mais sede você manifestar pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, mais o Senhor vai liberar sobre a tua vida. Sexto princípio para que nós possamos manter a unção: passe tempo com Deus. Em Mateus 6,6, Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não tem como você manter a unção, manter aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, se você não manter uma vida de intimidade com o Senhor. Jesus falou em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Nós podemos fazer alguma coisa no reino de Deus se apenas mantivermos conectado com Ele. Ele é a videira, nós somos as varas e nós recebemos a vida que vem dele. Apenas aqueles que estão conectados à videira verdadeira, que se chama Jesus Cristo, conseguem agir no reino de Deus, operar com sucesso e gerar frutos. Por isso nós precisamos passar tempo com o Senhor, para que assim mais nós vamos receber de Deus e manter aquilo que o Senhor nos deu. Se você ora por um tempo, mas logo você para de orar, perde a disciplina pela oração, perde a disciplina pelo jejum, logo você vai perder a presença de Deus. Você, quando está no momento de oração, de busca intensa, de jejum, de propósito, você ouve a Deus com facilidade, Deus te dá sonhos, visões, Deus fala com você. Quando você perde essa intensidade da busca, você não consegue mais perceber
o que Deus está falando. Não é que Deus não está falando, mas é porque você deixa de perceber. É como se seus olhos se fechassem, seus ouvidos se fechassem e você não conseguisse ver e ouvir o que Deus está fazendo e falando. Por isso nós precisamos manter o nosso tempo de comunhão com Deus, a intimidade, para manter a unção que Ele liberou sobre as nossas vidas. Eu deixei para vocês aqui alguns princípios de como manter a unção. O primeiro deles, feche as brechas. O segundo, reconheça que sempre precisa alcançar mais. O terceiro, seja fiel ao que Deus te deu. O quarto, busque com zelo, mantenha o zelo por aquilo que Deus te deu. O quinto, mantenha fome e sede por Deus. E o sexto, passe tempo na presença do Senhor. Esses não são os únicos princípios que vai fazer com que você mantenha a unção, mas são alguns principais que vai fazer com que aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, a unção que Deus liberou, os dons, a autoridade que Deus liberou sobre a sua vida, você consiga manter, porque tudo no reino de Deus precisa ser mantido. Uma coisa é você receber, outra coisa é você manter. E nós vamos ser coroados se nós mantermos aquilo que o Senhor nos deu. Por isso ele liberou a palavra, os mandamentos, os princípios, para que possamos reter aquilo que Ele nos deu. Tudo aquilo que Ele falar, tudo aquilo que Ele fizer na nossa vida, nós precisamos manter. A unção é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Por isso nós precisamos manter o Espírito Santo dentro de nós, para que assim possamos executar a obra do ministério, a obra do reino de Deus. Mantenha aquilo que Deus te deu. Mantenha a sua salvação, mantenha a sua fé, mantenha os dons, mantenha a unção, mantenha a autoridade através da sua busca por Deus e através das práticas dos princípios do reino de Deus. Quanto mais você manter, mais o Senhor vai liberar sobre a sua vida e mais você conseguirá produzir frutos no reino de Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.